Mateus capítulo 25, versículo 31. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Só até aqui. Amém. Pode sentar, queridos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória. Irmãos, a temática da vida do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus, é desprezada a despeito de outras temáticas que são apontadas mais hoje. O irmão falou agora há pouco que é de um tempo, nós já temos uns cabelinhos brancos, né? Somos de um tempo diferente, onde havia muito mais mensagem da cruz, mensagem do sangue e mensagem da volta de Jesus. Você ia no culto, você ia ouvir uma dessas três mensagens. Era sobre o sangue, sobre a cruz, sobre a volta de Jesus, né? A vida gloriosa de Jesus. Eram umas temáticas que dominavam os púlpitos antigamente. E hoje é uma raridade. Hoje o que domina é prosperidade, é ficar rico, é multiplicar aqui, multiplicar ali, que você não vai sofrer. A igreja virou um cassino, você entra pobre e sai rico. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que vamos ter aflição, vamos ter angústia, tribulação. Como eu contei agora há pouco aqui no espelho da minha esposa, vai acontecer, pode acontecer, não gostamos quando acontece, mas mesmo assim continuamos firmes dando glória a Deus, porque a obra de Deus, o trabalho, a casa de Deus é um trabalho de peleja, é batalha, é luta, é combate. Servir a Deus é guerra. Se você está alistado no exército do Senhor, saiba que você está alistado numa guerra. A igreja está aqui para guerrear, não tem moleza, não é mamão com açúcar, meu querido. É oração, é jejum, é consagração, é peleja, é levantar cedo, é ligar para buscar a presença de Deus. Temos às vezes deixar de comer, deixar de dormir para orar, buscar a presença de Deus. Aí Deus se manifesta, a glória que aparece no poder. Ficamos pensando, pastor Antônio, antigamente todo mundo tinha batismo do Espírito Santo, tinha culto, tinha mesmo. O povo orava, o povo ia para a igreja, o povo buscava, o povo levantava cedo, porque buscava a presença de Deus. Hoje está aí 2 cultos na semana, meu querido. Está aí 2 cultos na semana, é a pulso. O pastor liga e manda mensagem, é o culto do WhatsApp, é não sei o quê. Hoje tem culto. Hoje, na época do mais velhinho como eu, por exemplo, eu não sou um pregador velho, eu sou um velho pregador, que é diferente. Na nossa época era domingo de manhã, domingo da escola legal, domingo tinha ensaio, domingo tinha culto à tarde, domingo tinha culto à noite, segunda tinha ensaio, não era assim? Era. E a igreja era cheia do poder e cheia da glória de Deus. Mas eu creio no tempo de busca, no tempo de glória, no tempo de missão, no tempo de virtude. E a mensagem que eu vou pregar nesta noite é: enquanto o Filho do Homem vier em sua glória. Porque eu continuo pregando que ele voltará. Eu continuo dizendo que Jesus vai voltar para buscar sua igreja. Eu continuo dizendo que ele subiu da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. E quando ele voltar, aleluia, ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua amada. É a maior esperança, a esperança máxima, a esperança maior é a vida gloriosa de Jesus. A maior esperança não é a cura, a maior esperança não é a falta de emprego, a maior esperança não é o casamento, a maior esperança não é o ministério cultivo, da maneira que nós queremos. A maior esperança é a bendita vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém diz que, ou algumas pessoas dizem, que a coisa mais certa da vida é a morte. Não é assim que dizem? A coisa mais certa da vida é a... Porém não é. A coisa mais certa da vida é a vida gloriosa de Jesus. Porque diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Exato. A coisa mais certa é a vida de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus voltará. E diz o texto que eu li com você: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Preste bem atenção no começo da leitura, a palavra e quando o Filho do Homem, essa palavra é um conectivo de ação continuada. O que significa? O que quer dizer isso? O conectivo está conectando um assunto com outro assunto e dando continuidade. Este ele tem esta função de conectar um assunto com outro assunto. Por exemplo, quando eu chegar à tarde e for, eu dei continuidade.
continuidade. Quando eu chegar no trabalho e trocar de roupa, eu estou dando continuidade, eu estou ligando a passagem anterior com a subsequente, para fechar, para continuar o assunto, para dar entendimento de um contexto. E esse contexto, Jesus dizendo, quando o Filho do Homem, isso implica que ele vai voltar. Ele disse, e quando ele talvez venha, não. E quando se der, ele virá, não. O texto diz, e quando vier, o certo é que ele voltará. Há uma certeza, uma máxima aqui, meus queridos, da vida gloriosa de Jesus. Eu não sei quantos vocês têm ouvido, eu creio que aqui vocês têm ouvido, mas vamos ouvir mais um pouquinho nesta noite, da maior alegria que pode haver no coração da igreja, é a presença gloriosa do Senhor e esperar que Ele venha buscar a sua igreja. De maneira que o texto é bem claro, e quando Ele vier, então aponta que Ele voltará. E quando Ele vier, está dizendo que Ele vai voltar. Mas por que está falando isso? Porque Ele vai dar sequência ao assunto. E que assunto é esse? Jesus saindo do templo com seus discípulos, última semana do seu ministério, de 3 anos e meio. Ele sai então, Lucas diz isso, aqui Mateus não diz, que uma velhinha, uma senhorinha, uma irmã, colocou moedinha, 2 moedinhas, ela deu tudo que ela tinha. Então as pessoas começam a olhar os seus discípulos e dizem, mestre, olha que tempo, que edificação, que pedras, que construção, que coisa magnífica. E Jesus então diz, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, no contexto de rebelião contra Roma, então o general Tito Vespasiano, ele entra com seu exército de cercar Jerusalém por 2 anos, onde Jesus havia dito que isso ia acontecer terrível, vou falar daqui a pouquinho. Então no ano 70 Jerusalém é destruída, o templo é destruído e de fato ficou pedra sobre pedra. Alguém atira uma flecha que entrou pela janela do templo e havia muitas cortinas, muitos tecidos e pegou fogo e incendiou. E diz o texto que derreteu muito ouro que tinha ali, milhares de toneladas de ouro que tinha ali, e esse ouro escorreu pela fresta daquelas pedras. Depois da destruição, os soldados iam com alavancas, com lanças e abriam, arrancavam pedra sobre pedra para tirar ali o ouro das frestas, porque a palavra de Deus não faz curva, a palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é fiel. Quando Deus fala que vai acontecer, acontece. Quando o papai fala que vai fazer, ele vai fazer. Quando ele empenha a honra da sua palavra, a sua palavra não volta vazia. Você talvez entrou aqui desanimado, cansado, triste e abatido, mas certo é que você vai sair daqui animado e despertado e fortalecido, porque a presença de Deus se faz presente e a palavra que Ele vai voltar, vai penetrar no seu coração, vai rasgar, vai te fortalecer, vai te levantar. A maior esperança da igreja é a vida gloriosa de Jesus. Todos podem levantar a sua mão e adorar, todos podem levantar a mão e glorificá-lo. A maior esperança da igreja é a vida gloriosa de Jesus. E Ele diz, quando o Filho do Homem vier, aleluia, Ele voltará, Jesus voltará. Fala para 2, fala para 3 aí, Jesus vai voltar, fala para ela, fala para ele. Não, Ele vai voltar, Ele vai voltar, não mente não. Ele não é mentiroso, Ele não é enganador, Ele não é filho do outro para que minta, Ele não é filho do outro para que minta, Ele vai voltar. Aleluia. Então Ele diz para os discípulos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele vai com o discípulo ao monte. E chega aqui o pequeno, alguns irmãos, Pedro, Tiago e João, e chegam até ele e falam, mestre, quando se dará essas coisas? Então ele começa a explicar. Eles fazem 3 perguntas. Quando vai acontecer isso? Quando será a sua vida? E o fim do mundo? Eles querem saber. E isso é algo que acontece. Você pode perguntar. As pessoas querem saber amanhã. Uns, inclusive crentes, mais ou menos, que querem saber o horóscopo. Como é que vai ser meu dia? O que meu signo diz? Eu tenho que signo de você. Eu não tenho signo, eu tenho o meu Rei Jesus como diretor, Senhor da minha vida. Não de crente fica vendo horóscopo. Aí eu vou ver o que meu. Aí eu sou nascido talvez, eu sou do signo de sei lá o quê. Eu sou do signo da marca da cruz, do sangue de Jesus, da presença do Espírito. Que negócio é esse, querido? Somos guiados, orientados pela palavra de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos orienta e nos guia a toda a verdade. Aleluia. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Espírito Santo. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vai encaminhar você
vocês a toda a verdade. Algumas vezes a verdade vai doer, vai machucar, mas é essa verdade que fortalece, é essa verdade que liberta, é essa verdade que coloca o povo em pé, é essa verdade que sustenta a igreja. Então eu quero dizer para os discípulos que na sua vida vai ter um momento chamado de princípio das dores, onde nação contra nação. Vem comigo aqui para o capítulo 24, rapidinho. Aleluia. Vou pregar só até meia-noite. Hoje estou um pouco cansado, levantei muito cedo, mas vou pregar só até a meia-noite. Diz o texto do versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, vai ter sinais religiosos. Observe no texto de Mateus 24, depois você lê com calma em casa. Esse texto, repetidamente, ele fala sobre engano. O engano é algo que dilacera, o engano é algo que abraça, o engano às vezes até é doce, mas o engano leva para o fundo, leva para o buraco, leva para o inferno. Mas a palavra de Deus é a espada que corta o engano, que corta a mentira, que corta as trevas, que clareia, que alumia, que mostra toda a verdade. O texto diz: muitos virão no nome de sinal religioso. Vem comigo aqui, versículo 6: e houve de guerra e rumores de guerra, sinal geopolítico, sinal social, haverá fomes e peste, sinal social. Então você vai ver aqui no versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Presta bem atenção. Vai ter terremoto? Tem, não tem? Tem guerra? Tem, não tem? Tem peste? Tem, não tem? Passamos agora por uma terrível aí de há 5 anos passados. Ainda tem, mas não é como estava a Covid-19, que levou muita gente, dilacerou, que fez muita coisa. Agora chegou o versículo de número 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as gentes, ou a todas as nações, então virá o fim. O que ele está dizendo? Olha, quando o Filho do Homem vier na sua... E quando? Ele está ligando esse texto, essa passagem. Ele está dizendo: eu vou voltar, mas vai ter guerra, terremoto, maremoto, fome, peste, perseguição, vai ter angústia, vai ter muito engano. Vão tentar, vão se levantar falsos profetas, falsos mestres. Paulo ensinando a Timóteo diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Por isso que em muitos lugares não aceitam a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz esmaga o pecado. A mensagem da cruz coloca o homem no seu devido lugar. A mensagem da cruz mostra que o homem não está no centro, mas que Jesus está no centro. A mensagem da cruz mostra que quem é grande é o Senhor. A mensagem da cruz mostra a grandeza e a glória do Deus Salvador. O homem é pecador, o homem é caído, e ele precisa de Jesus. Deixa eu perguntar: quem precisa de rei? Quem precisa de rei? Quem precisa? Ah, meu Deus! Aleluia! 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 E o engano está em mais. O texto diz: e este evangelho do reino será pregado até o fim. Vai ter guerra, vai ter luta, vai ter Covid, vai ter praga, vai ter peste, perseguição, afronta, tanta coisa vai acontecer, mas o evangelho do reino vai ser pregado. Podem inventar outros evangelhos em tudo quanto é jeito, mas sempre vai ter uma voz, sempre vai ter um ministério, sempre vai ter 7 mil que não vão dobrar nos seus joelhos, e que vão louvar ao rei, vão cantar ao rei, vão exaltar ao rei, debaixo de perseguição, de angústia e de afronta, mas vão servir a Jesus. E o texto chega então e diz: e quando vier o Filho do Homem em sua glória. Mas antes, no capítulo 25, o Senhor nos dá 3 parábolas. Eu quero que você fique bem atento. Eu vou resumir. A primeira parábola está em Mateus 24, versículo 44. Por isso, só 1 ou 2 versículos. Por isso, está em vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar sustento ao seu tempo? Aí ele fala o seguinte: olha, fiquem preparados, porque vocês não sabem a hora que virá o Filho do Homem, a hora que vocês não estão pensando. Presta bem atenção nessa palavra.
A hora que não pensais, ou seja, a ocupação da mente não está com a vida dele, a ocupação da mente está com outra coisa qualquer, com outros assuntos, com outras importâncias, menos a vida gloriosa de Jesus. Então, o meu pregador, pastor Gleilson Trindade, lá de Rondônia, quando eu fui pregar na cidade de Vilhena, e ele diz o seguinte: se você acorda, o que é que você primeiro pensa quando você acorda? Se você acorda, já pensa, pode ser hoje a vida de Jesus, pode ser por esses dias, deve estar vindo já. Será que agora já vem pensando na vida dele? Porque tem gente que não quer que a vida do Senhor aconteça, porque está bem aqui, está bem empregado, está bem casado, está bem arrumado na empresa, está bem o carro, está tudo certo. E para que com a glória? Bem casado, para quê? É que não entendeu ainda que aqui é de passagem, querido. Aqui é de passagem. Nós somos peregrinos na vida da terra. Nós estamos indo para a eternidade com o Senhor. O nosso lugar não é aqui nessa terra de pecado, meu querido, mas sim em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Fala para o teu vizinho, diga para ele assim: aqui é de passagem, meu querido. Pode estar difícil, pode estar duro, pode estar pesado, pode estar cansativo, pode estar fácil, mas vai passar. A glória que nós estamos recebendo, a presença dele é muito maior, é superior. Oh, aleluia. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e não subiu ao coração do homem, isso é o que Deus nos preparou e revelou pelo seu Espírito na sua santa palavra. Quantos podem aplaudir ao Rei, porque ele voltará, porque ele garante a sua palavra. Quando o filho do homem achar, vier, ele vai ver, citou passagem de dois servos, um prudente e outro aqui que está cocheando, ele está batendo nos seus conservos. Quando ele vê dois servos, um prudente que está aguardando, preparado, ele está preparado, e o outro está, Jesus não volta não, está demorando muito, Senhor, e está demorando, ele começa a bater nos conservos, começa a perseguir os conservos. Preste atenção na palavra, conservos. Que estão ali com eles, são servos, são conservos, ou seja, é como aquele pastor que bate, aquele cristão que bate, arranca o couro, arranca tudo da ovelha e não retribui com a verdade do Evangelho. Mas a palavra diz que quando o Senhor vier, o que vai acontecer? Haverá um momento onde nós vamos estar aqui observando quem está preparado e quem não está preparado. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, os homens disseram: olha, desde que o mundo existe, estão dizendo que vai voltar e continua tudo igual, está tudo do mesmo jeito. E Pedro vem corrigir, negativo, já teve dilúvio, já teve isso, teve aquilo, teve a primeira vinda de Jesus, e ele vai voltar. E agora, quando ele voltar, ele vai assentar no trono da sua glória. E esse momento aqui vai chegar, vai estar diante dele aqueles que estavam preparados e aqueles que não estavam preparados. Vai estar diante dele aquele que brincou de igreja e aquele que foi sério na igreja. Vai estar diante dele aquele que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E mesmo se arrastando, mesmo gemendo, mesmo chorando, ele ficou aos pés da cruz. Mesmo com fraqueza, mesmo com fragilidade, ele ficou aos pés da cruz. E vai ter aquele que é a imundícia, vai dar vez daquele que brincou de igreja, brincou com o pecado, abraçou as trevas e vai chegar diante do rei, porque o rei vai assentar no trono da sua glória. Jesus voltará e vai assentar no trono da sua glória. Escuta isso, meu irmão. Jesus, quando vier, ele vai com seus anjos vier, ele vai assentar no trono da sua glória. Quem estiver preparado vai estar diante dele, e quem não estiver preparado também vai estar diante dele. Um vai ser para a glória e louvor a Deus, e outro vai ser para a condenação eterna. Eu sei que é ruim isso. Se não der para a glória, diga ai, mas como esta palavra, introduz esta palavra, porque a palavra pode ser dúvida, mas vai fortalecer. Só quem ama a palavra, deixa eu ver, só quem ama a palavra não um grito de aleluia, é um prato de glória, é um prato de louvor. Aleluia. Virá o servo daquele, virá o servo, o Senhor daquele servo num dia e que não espera, e a hora que não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Pastor Antônio, muitas portas se fecharam por causa do jeito que eu prego. Mas eu não vou amaciar o Evangelho.
Eu não vou massagear ecos, porque eu vou dar conta diante do meu rei naquele grande dia. Ele me chamou para pregar, me arrancou de uma cidadezinha pequena, de uma cidadezinha muito pequena, uma família muito humilde, em que dos meus irmãos só eu sirvo a Deus. Eu não tenho ninguém pastor, ninguém pregador, meus pais não eram igreja. Deus me escolheu, me chamou e me mandou pregar. Eu estou pregando, já tenho mais ou menos 40 anos de envolvimento com o Evangelho. Eu tenho essa carinha de 18 anos, mas já estou com 55 e ainda vai pedrada. Estou aqui pregando, eu quero pregar até o último dia da minha vida. Eu quero dizer: Jesus voltará, Jesus voltará. Ele me der a graça de ver ele vir na sua porta. Oh, maravilha! Mas se ele me der, quando ele vier, eu vou estar sendo ressuscitado em glória e poder. De qualquer forma, nós vamos ver, a igreja vai estar com Jesus. Deixa eu ver que você entendeu. A igreja vai estar com Jesus quando ele vier. O bendito seja o grande rei, o rei da glória. Aleluia. Segunda parábola, a parábola das 10 virgens, conhecidas, muito conhecida. O texto diz que havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas. As prudentes e as nécias chegam um momento, muito tarde, que elas se cansam e elas dormem. E dormindo, tanto uma quanto a outra, ouviu-se uma voz perto da meia-noite. E a voz era esta: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Só quem entendeu vai na glória. Aí vem o noivo. Todas estavam dormindo, presta bem atenção. E quando elas despertaram, aquelas virgens, não é uma noiva, é lógico, era um contexto de casamento judaico que durava 7 dias ou até mais, no mínimo 7 dias. E havia as damas de companhia que eram amigas da noiva, do noivo ou dos dois, e elas então tinham azeite. O azeite é um tipo do Espírito Santo, muito embora no contexto pareça que não seja, pois todas tinham azeite. O detalhe é: o azeite era para iluminação. Preste atenção. Hoje temos luz elétrica, luz disso, daquilo, neon, placa solar, etc. Na ocasião era óleo. E o azeite, havia vários tipos de extração do azeite: o azeite para unção, o azeite para alimento, o azeite para remédio, o azeite para perfumes. E havia, claro, evidentemente, para a iluminação. E elas então dormiram. E quando se ouviu que o noivo vinha, era noite, era escuro, e elas se despertaram. Só que 5 delas tinham iluminação, potência. Puderam entrar com o noivo, puderam enxergar. Presta bem atenção. Tem gente no mundo, tem gente na igreja que pensa que vai, mas não vai, porque não está iluminado, não tem prudência. Aí ouça o que eu vou dizer agora. As que eram loucas falaram para as demais loucas: temos o seu azeite. Elas disseram: negativo, para que não falte a nós e a vocês. Vamos comprar. E elas foram comprar. O que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que elas tinham recursos, tinham condições, mas negligenciaram. Você tem hoje recurso. Hoje você tem uma porta aberta para adorar a Deus. Hoje você pode chegar na igreja e adorar o Senhor. Que crente é esse que quer morar na eternidade com Jesus e que para vir para a casa do Senhor, é como eu falei agora há pouco, é a pulso. Se vai chover, não vem. Se chover, não vem. Se está quente, não vem. Se está frio, não vem. Se não buscar na porta da casa, não vem. Isso parece que tem que pagar para vir. Mas Deus vai tratar com essa igreja e vai colocar a alegria no lugar. A igreja lavada e levita, ela é cheia da graça, ela é cheia de poder, ela é cheia de verdade, porque ela é lavada e redimida com o sangue de Jesus. Deixa eu ver se tem amém, deixa eu ver se tem amém. Lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, porque há poder nesse sangue, há poder. Aleluia. Aleluia. Terceira palavra, antes de eu encerrar aqui, estou encerrando. Porque, verso 14 agora de Mateus 25. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Por um homem deu 5 talentos, o outro pastor deu 2 talentos, para o irmão deu 1 talento. E ausentou-se, mas ele ia voltar. E quando ele voltou, chegou o dia de prestar contas. O que dera a ele, o que ele dera 5, multiplicou aqui 10. O que recebeu 2,
porque conforme a sua capacidade, multiplicou, tem 4. E o que deu 1 também tinha capacidade, mas ele temeu. E por ter ele escondeu e disse para o Senhor: Senhor, eu sabia que tu és um homem que planta, que colhe onde não planta, que cega onde não semeou, ou que colhe onde não ceifou, ceifa onde não plantou, não semeou. E eu fiquei com medo. E o Senhor fala: amarrai o pé nas mãos e lançai nas trevas. O que significa isso? E quando o Filho do Homem vier, vai estar lá o prudente, vai estar lá o vigilante, e vai também estar lá aquele que trabalhou os talentos. Mas também vão estar o imprudente, o que não vigilou e o que enterrou os talentos. Diante do Cordeiro, preste bem atenção, diante do Rei da Glória, aquele cujo qual o universo por ele foi criado, aquele cujo qual a imensidão exalta e glorifica, aquele cujo qual diz o texto no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, porque para que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve preocupação sendo a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo humilhado, sendo humilde até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, presta bem atenção, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar, todo o joelho vai dobrar, todo o joelho vai dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E vai estar lá aquele que recebeu talento e enterrou talento. Vai estar lá aquele que tinha azeite, mas não foi comprar porque tinha recurso e não foi comprar mais. Vai estar diante dele aquele servo prudente que trabalhou e aguardou o Senhor, e aquele que está demorando muito. Vou fazer do jeito que eu quero, vou andar do jeito que eu quero, vou abraçar o pecado, vou fazer um jeitinho aqui, um jeitinho. Quando eu estiver mais velho, eu tomo um plumo. Quando eu tiver. Não toma não, querido, presta atenção, olha para cá. No último dia. No último dia, na última hora, fala para o seu vizinho: a última hora é agora. Aleluia, 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 aleluia. A última hora é agora. Quando nós sentamos em pé na presença de Deus agora, não dá tempo não, querido. Quando a trombeta tocar, não dá tempo não, meu querido. Jesus não está voltando. Jesus voltará, é diferente. Voltando, está vindo, vai chegar. Quando tiver pertinho, não, querido, vai voltar. Chegou. Agora, quem estiver pronto vai subir. Quem não tiver, vai ficar. E vai ter um acerto de contas. E neste dia do acerto de contas, vem comigo agora aqui que eu estou fechando a mensagem. Vem aqui comigo para Mateus. Eu queria pregar até as 4 da manhã. Eu estou com vontade de pregar. Olha, esse tema me dá um calor, um poder, um som, graça. Aleluia. Eu lembro falar da vida de Jesus. Quantos amam a vida de Jesus aqui, queridos? Quantos amam a vida de Jesus? Eu estou com vontade de pregar até amanhã cedinha, falando de Jesus, da sua vida gloriosa. Porque foi na cruz que Ele conquistou a nossa vitória. Foi na cruz que Ele conquistou a nossa bênção. Foi na cruz que Ele aniquilou principado e potestade. Foi na cruz que Ele derrotou Satanás, a carne, o pecado e a morte. A morte não deteu Ele. Ele é o terceiro dia. Ressuscitou. Aleluia. Aplauda Jesus porque Ele ressuscitou. Aplauda Jesus porque Ele ressuscitou. Aplauda Jesus. Ele ressuscitou. A morte não segurou Ele não. A morte não segurou Ele não. Aleluia. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Pergunta qual é. Fala, vai. Fala, qual é a boa notícia? Ele está aqui do nosso lado. Ele está aqui do nosso lado. Ele está aqui na igreja. Ele passeia. Ele anda pelo meio de batizar. Ele está. Eu sinto a sua presença. Eu sinto a sua presença. Não um Jesus ressuscitado. Não um Jesus ferido. Mas um Jesus ressuscitado. Em corpo de glória. Em corpo de glória. Em corpo de glória. Aleluia. Deixa eu adorar Deus um pouquinho aqui, queridos. Se você quiser adorar comigo, vai, levante a mão. Se você quiser adorar comigo, vai, levante a mão e glorifica a Ele. Porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele tem poder, porque Ele é santo, porque nele habita corporalmente toda atividade.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Fica de pé com a igreja. Eu vou fechar essa mensagem. Glória a Deus. Aleluia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono com ele. Escute essa. Judas, um capítulo só, versículo 14 diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, viu o Senhor vindo com milhares e milhares de anjos. Quando Jesus deu instruções ao discípulo, depois de ter ressuscitado, depois de 40 dias com eles, ele vai subir ao céu, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ei, olha para cá, presta atenção. Em Betânia, os discípulos, cerca de 500 homens, 500 pessoas, eles, homens e mulheres, eles estavam ali, cerca de 500. Ele ensina e diz assim: ficai em Jerusalém até que sejais. E começa a subir. Imagina isso. Olha, imagina isso. Vai subindo, meu filho. Vai subindo. Eu imagino o discípulo olhando assim: o que está acontecendo? Se fosse o dia de hoje, tem um gato, tem um fio, tem uma. Não tem. Foi subindo. A Bíblia fala que nuvens encobriram e apareceram dois homens, dois anjos disseram a ele: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus, do jeito que ele subiu, ele voltará. Da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá, o mesmo Senhor que subiu, o mesmo Senhor descerá no céu, com alarido, com grande, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e levados à presença do Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aquela palavra de conselho: Jesus voltará. Aquela palavra de conselho: Jesus voltará. É uma palavra de conselho: Jesus voltará. Aleluia. A glória é essa, Jesus vai voltar. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apertarão uns dos outros, como pastor aparta os bodes da ovelha, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. As ovelhas à direita dele, no trono de glória. Ele vai apartar: você é ovelha, você é bode. Eu olhando, eu não sei quem é ovelha e quem é bode. Eu posso pensar que é ovelha e é bode. Eu posso olhar: é um bodão e é uma ovelha. Porque pelos frutos é que se conhece. E às vezes nós não enxergamos os frutos. E tem fruto que dá bastante, outro menos, ou numa época e outra noutra. E o texto diz que ele vai separar ovelhas de bodes. Papai, é desse jeito, Jesus. Primeiro ele vai falar para as ovelhas, mas eu quero falar aqui o que ele vai falar para os bodes. Para os bodes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Depois ele desce o motivo. Não vou ler para ganhar tempo aqui, estou fechando. Mas para as ovelhas, ele vai dizer: vinde, benditos. Vinde, benditos. Feche os olhos. Aos pobres ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim. Presta bem atenção. Aos pobres vai dizer: apartai-vos de mim. E para a ovelha ele vai dizer: então dirá aos que estiverem à sua esquerda:
seguida: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para a ovelha, segura a mão de uma ovelha, vai. Tem ovelha? Pergunta: você é ovelha? Pergunta aí pro vizinho: você é ovelha ou você é bode? Pergunta aí. Levante a mão dele. Levante a mão dele. Fala assim: nós somos ovelhas. O rebanho de Jesus. Nós temos certezas, nós temos várias. Vamos falar aí para ela. Nós erramos muitas vezes, tropeçamos muitas vezes. Às vezes eu te machuco, às vezes eu machuco o pastor, às vezes o pastor me machuca, às vezes eu machuco o pregador, e assim vai. Mas nós somos ovelhas, porque não fomos comprados com dólar, não fomos comprados com euro, não fomos comprados com real, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. Levanta a sua mão, e agora ele é comprado pelo sangue.